Olá, amados ouvintes, está iniciando mais um devocional do Temor e Tremor. Hoje comigo, irmão Evai Silva. Nós meditaremos hoje no capítulo 17 de Atos, do verso 16 ao verso 21. Antes de qualquer coisa, vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso e eterno Pai, queremos neste momento, meu Pai, te entregar as nossas vidas, pedir perdão pelos nossos pecados. Conduz-nos, Senhor, neste momento. Não considera, meu Deus, a nossa tolice, mas nos reveste de sabedoria, meu Pai. Cuida, Pai, dos ouvintes, cuida de toda a equipe do Temor e Tremor. Fica conosco neste dia, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura do texto, amados. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava nas sinagogas com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao aerópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Aconteceu que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Meus queridos ouvintes, Paulo estava em Atenas. Paulo se encontra em uma cidade que é berço da sabedoria, era considerado berço da sabedoria, da filosofia. Qualquer estudioso, qualquer amante da filosofia gastaria tempo conhecendo os clássicos da antiguidade, as magníficas construções daquela cidade. Certamente essa pessoa ela teria muitas perguntas para fazer, muitos lugares culturais para visitar. Mas Paulo, embora ele fosse um erudito, embora ele fosse uma pessoa amante dos estudos, fosse extremamente hábil, extremamente habilitado, estudioso, ele não ocupa seu tempo com isso. Ele tem outro trabalho em mente. O desejo de Paulo não é se aprimorar na filosofia dos atenienses, porque ele aprendeu que toda filosofia humana é vã. Ele sabe que o seu chamado está acima disso. Paulo, ele sabe que a função dele é proclamar o nome de Jesus Cristo, anunciar Cristo e a ressurreição. Paulo, ele não se deteria em coisas vãs. Ele sabe que a tarefa dele é mais elevada. Ele sabe que a tarefa dele é pregar a Cristo, mostrar o reino de Deus, para que assim pecadores se convertam, saiam do domínio de Satanás, dos ídolos, e se convertam a Cristo, o verdadeiro Deus. No verso 16, nós lemos que o espírito de Paulo se revoltava, se abala no sentido de ficar mesmo revoltado, em face à idolatria daquela cidade. A cidade estava entregue à idolatria. Muitos escritores pagãos vão dizer ou destacam que em Atenas, na verdade, havia mais ídolos reunidos do que em toda a Grécia. Os atenienses, eles faziam festas sagradas a esses ídolos todos os dias, mais do que para os outros. Todo deus estranho, todo tipo de idolatria, toda espécie de ídolo que fosse recomendado àquele povo daquela cidade, eles aceitavam, construíam um altar. Eles tinham mais deuses do que homens, por assim dizer. Era uma cidade resistente que, mesmo quando o império se tornou cristão, ela continuou na idolatria, resistindo, entregue aos ídolos. Lá naquela cidade, onde a cultura humana era abundante, onde a sabedoria mais floresceu, lá também foi onde mais abundou a idolatria. Idolatria mais absurda e ridícula, que só confirma o que Paulo fala lá em Romanos 1. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É isso que o homem se torna louco, quando ele passa a idolatrar filosofias vãs. E diante disso, o espírito de Paulo se revoltava, se contorcia. Paulo estava preocupado com a glória de Deus, porque ele sabia que a glória ela é devida, ela só deve ser dada a Cristo, a Deus, e ali ela estava sendo dada a ídolos, a falsos deuses. Paulo se compadece pelas almas daquele povo. Eles estavam sendo escravizados
pela idolatria estavam sendo presos por Satanás. Paulo, ele se toma de uma santa indignação por conta daqueles sacerdotes pagãos que estavam ali, estavam levando e impulsionando, encorajando as pessoas a seguir um ciclo de idolatria infindável. Os filósofos que se diziam sábios também estavam entregues a isso, nunca sequer alertaram aquele povo quanto a isso, quanto à tolice da idolatria, e estavam sendo levados pela maré dessa tolice, por essa enxurrada de ídolos. Paulo estava revoltado. O espírito se contorcia entre si, mas nós não lemos que ele saiu derrubando templos, nós não lemos que ele saiu arrombando as coisas, gritando, clamando pela rua, dizendo que todos eram escravos do diabo, escravos da idolatria. Não. Isso era bem verdade, eles eram tudo isso. Mas Paulo, ele mantém o decoro, Paulo, ele mantém a racionalidade, e ele se mantém dentro de um limite apropriado. Ele faz somente o que era pertinente para ele fazer. Ele faz aquilo que alguém prudente faria. Paulo, ele vai às sinagogas dos judeus. Ele fala com eles, procura conduzi-lo à igreja cristã. A sinagoga ali era apenas um mero reflexo do reino. Paulo, ele pelejava pela conversão, falava de Cristo a todo momento. Como ele diz, ele pregava a tempo e fora de tempo. Na praça, ele pregava no comércio, ele pregava todos os dias. Todos os que ele encontrava, ele pregava. Ele se empenhava nessa tarefa, porque era necessário. Em uma cidade entregue a ídolos, era necessário que a palavra de Deus fosse pregada com ímpeto, com fidelidade. Nós tiramos uma lição disso, meus amados. Os defensores zelosos da causa de Cristo, os pregadores, nós crentes de hoje, nós temos que ser pessoas que estão prontas para pregar, para apresentar Cristo diante de todos os grupos de pessoas. Sejam sábios, sejam pessoas comuns, sejam eruditos ou não. Nós devemos estar preparados a pregar nas praças, nas escolas, nas faculdades, aonde quer que seja, porque o nosso mundo ele não é diferente de Atenas. Nós estamos entregues aos nossos ídolos. O mundo está entregue aos ídolos. Estão deixando de dar glória a Deus para dar glória a ídolos internos, externos, ídolos do coração. Nós já lemos isso na palavra de Deus. Esses homens construíram ídolos no coração deles. Nós, os ministros do Senhor, ministros de Cristo, nós não devemos achar que vai ser suficiente falar só uma vez. Não, nós devemos pregar diariamente, como Paulo faz todos os dias, para quem nós encontrarmos. E acredite, eu falho nisso. E a minha oração é para que Cristo me dê, que Deus me dê a coragem de Paulo para fazer isso, onde quer que eu vá. Que seja assim conosco, que seja assim a nossa vida, uma eterna e constante labuta por apresentar Cristo a pecadores, a idólatras, para que assim eles se convertam dos seus maus caminhos. E como eu falei, é para qualquer pessoa, para qualquer um. Estoicos, epicureus, como Paulo fez. E em qualquer circunstância, quando você for confrontado, quando você for caluniado, chamaram Paulo de tagarela. Disseram que ele era um pregador de deuses estranhos, que estava pregando algo estranho para eles ali. Mas Paulo, na verdade, pregava Cristo, e Cristo ressuscitado. A nossa tarefa é pregar a ateus, a incrédulos, pregar a agnósticos, pregar a testemunhas de Jeová, pregar a adventistas, pregar a católicos. A nossa tarefa é pregar e não escolher a quem pregar. Nós temos que anunciar Cristo em meio a esse mar de idolatria que é o mundo. Porque Cristo é a única solução para a idolatria desse povo. Somente Ele pode resolver e nos arrancar das garras da idolatria e nos envolver com as suas cordas de amor. No verso 20 nós lemos: pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Meus amados, aquelas pessoas eram estudiosas. Eram pessoas com hábito de leitura, provavelmente. Já tinham lido muitas obras clássicas. Mas mesmo assim, aquilo que Paulo estava pregando era novo para ele. Eles dizem, são coisas estranhas que você nos traz aos ouvidos. Nós nunca ouvimos falar. Nós não sabemos o que é isso. Essa ignorância, essa estranheza daquele povo só nos mostra que eles não davam valor ao Antigo Testamento, que eles não liam. Eles só liam os seus livros clássicos. Eles não consultavam os livros de Moisés, dos profetas, porque se assim o fizessem,
a doutrina de Cristo não seria estranha para eles, ou pelo menos não tão completamente nova e estranha. Isso mostra o quanto nosso coração, o quanto a nossa mente, às vezes, ela está totalmente na direção contrária das coisas de Deus. Nós nos apegamos facilmente a obras literárias que não são cristãs, que não nos edificam, e esquecemos as coisas de Deus. Nós achamos que é suficiente conhecer literatura brasileira, nós achamos que é suficiente conhecer as literaturas acadêmicas, obras de ficção, mas às vezes nós esquecemos daquilo que é mais importante para a nossa vida, que é a leitura da Bíblia, conhecer verdadeiramente a palavra de Deus que nos está revelada na Bíblia. Consideremos, levemos em consideração as Sagradas Escrituras, que nós possamos nos debruçar diante delas, que nós não possamos ser a perfeita descrição daquilo que Spurgeon certa vez disse, quando ele menciona que há pó em cima das Bíblias de alguns, o suficiente para escrever o nome condenação. Em que você tem dedicado seus estudos? Em obras seculares? Ou você tem se debruçado diante da Bíblia para estudar? Amados, a Bíblia é um livro. É o único livro do mundo que serve para todas as coisas. Para redarguir, para ensinar, para corrigir, para tornar o homem perfeitamente habilitado para todas as tarefas, e é isso que nós devemos levar em consideração. Ele é o único livro divinamente inspirado que existe, é a Bíblia. Leve em consideração os ensinamentos que lá se encontram. E Paulo, cheio do Espírito Santo, ele prega as Escrituras, ele prega Cristo ressuscitado, e rapidamente o interesse daquele povo começa a se transformar, porque nós lemos no verso 21, aconteceu que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes ali não se ocupavam com outras coisas, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Paulo desperta o interesse daquele povo, através da pregação da palavra. Todos os atenienses naturais daquela cidade, os estrangeiros que estavam residindo ali temporariamente, eles se interessam, eles se ocupam em escutar ou dizer aquelas novidades. Eles estavam curiosos acerca da doutrina de Paulo. Talvez não por considerarem uma coisa boa, mas porque era uma novidade. Era uma novidade para eles. E Paulo, como a gente vai ver nos versos seguintes, que nós vamos tratar na segunda-feira, ele aproveita essa curiosidade deles para proclamar o Deus Criador, o Deus que é imanente, o Deus que é transcendente, o Deus que criou céus e terra e todo o universo, que criou o homem. Paulo vai utilizar dessa curiosidade deles para falar de Cristo, para falar do amor de Cristo. Que nós possamos ser que nem Paulo, utilizar das oportunidades para falar de Deus. Paulo, ali em meio à idolatria, ele conseguiu oportunidade para falar de Cristo. Então eu creio que nós poderemos e somos aptos e capazes de falar de Cristo na nossa faculdade, na nossa casa, aos nossos vizinhos, em meio a situações que às vezes nós julgamos por falha não termos a oportunidade de falar. Mas Paulo, lembrem-se, estava no meio de estudiosos, filósofos, em meio a uma cidade que era berço da sabedoria, e mesmo assim, Paulo mostrou para eles uma sabedoria mais elevada, que é Cristo, que é o temor do Senhor. Fiquem com Deus, meus amados, que Deus vos abençoe. Vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso e eterno Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por este momento. O Senhor é santo, digno de toda honra e toda glória. Nos livra, Pai, da idolatria. Fica com cada ouvinte. É assim que eu te oro, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados, fiquem com Deus. Compartilhem o nosso devocional. Comentem. Vamos criar uma comunidade que glorifique o nome do Senhor. Vamos gerar conhecimento que leva à piedade. Fiquem com Deus.